O vídeo que você vai ver agora é parte integrante do curso completo de programação em Delphi e que aborda a respeito do módulo 1 de lógica de programação. O curso de lógica de programação é composto de 5 CDs, sendo que os mesmos são gravados em um DVD. Ao todo, são 22 horas de aulas, passo a passo, explicando para você todos os conceitos de lógica, como os conceitos de array, procedimentos, de funções, os conceitos de vetores, de matriz, todos os conceitos importantes e necessários para que você possa desenvolver um programa. Para cada aula que é ministrada, você tem uma série de outros exercícios que mostra para você, passo a passo, aquilo que você precisa saber para realmente aprender a programar. Para você obter maiores informações, você pode entrar no site www.mjailton.com.br ou através do site do Mercado Livre. Você coloca lá lógica de programação e aí você vai encontrar o nosso produto. Então assista agora a aula. Dando continuidade ao nosso curso completo de programação, estamos estudando o módulo 1, lógica de programação. Já estudamos os conceitos da representação, da descrição narrativa. E agora nós vamos estudar a segunda forma de representação de algoritmo, usando a linguagem algorítmica. Vamos ao conceito do que vem a ser pseudocódigo. Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada de pseudocódigo, um falso código. Esse nome é uma alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação. Ou seja, quando formos programar em uma linguagem, por exemplo, Delphi, estaremos gerando códigos em Delphi. Seria mais ou menos assim. Se você tem a representação de um pseudocódigo, é como se você tivesse um esqueleto daquilo que você vai fazer, um protótipo do seu comando, do seu código. E aí basta você escolher qual a linguagem de programação você vai usar. Aí basta você adaptar aquele código já feito previamente usando a linguagem algorítmica. Usa-se as regras de sintaxe da linguagem que você vai utilizar e transfere aquele código para a linguagem em si. Há, portanto, uma grande proximidade do pseudocódigo para a linguagem de programação que você vai utilizar. Por isso, os algoritmos eles são independentes de linguagem de programação. Para você aprender algoritmo, você não precisa aprender nenhuma linguagem de programação. Você não está preso a nenhuma linguagem. Na verdade, existe uma independência. Você não está preso ao formalismo rígido de como deve ser escrito no algoritmo. Você não tem que seguir regras formais de sintaxe, você não tem que seguir regras rígidas como se você estivesse usando uma linguagem propriamente dita. Agora, quando você usa um pseudocódigo que você quer usar um interpretador de algoritmo, aí você já vai ter alguns comandos básicos, você já vai ter que se adequar à sintaxe daquele interpretador de algoritmo. Mas a grande vantagem do pseudocódigo está nisso. Você pode fazer um pseudocódigo e esse mesmo pseudocódigo você pode adaptar para qualquer linguagem, seja C, seja Pascal, seja Delphi, seja VB, seja Java, seja qualquer linguagem. Você não está preso a nenhuma linguagem. O algoritmo deve ser fácil de se interpretar e fácil de se codificar. Ou seja, ele deve ser um intermediário entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Na linguagem de programação, como nós já estudamos, existe uma série de símbolos e as suas regras de sintaxe. Qualquer linguagem de programação que você for estudar, você tem que conhecer a sintaxe. É o princípio básico da linguagem. A mesma coisa que você faz em uma linguagem, às vezes você faz na outra linguagem, mas para isso você utiliza uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo claro disso. Se você vai imprimir algum dado na tela, na linguagem Pascal ou na linguagem Delphi, você usa o write. Mas se você for fazer a mesma operação na linguagem C, você já vai utilizar um comando chamado printf. Mas o princípio vai ser sempre o mesmo. O que você quer fazer? Imprimir na tela. Então, basta você conhecer qual é a sintaxe da linguagem que eu vou fazer tal coisa. Qual é a coisa? Imprimir na tela. Então, na linguagem tal, como eu faço para imprimir na tela? Então, fica muito simples. O difícil não é conhecer a sintaxe, porque a sintaxe, qualquer pessoa pode memorizar a sintaxe da linguagem e fica fácil. E sem falar que existe o próprio help da linguagem, que você vai lá e verifica. Isso não é a parte difícil em programar. O difícil em programar está em pensar no código, está em resolver o problema, gerar o pseudocódigo, gerar o algoritmo, a solução daquele problema. Eu saber calcular uma equação do segundo grau
não é difícil. O difícil é como que eu vou transferir o meu conhecimento para o computador. Então, a forma que eu vou fazer isso, o código que eu vou gerar. Então, isso dá-nos uma grande importância desse pseudocódigo, em que ele te dá uma liberdade de você não depender de nenhuma linguagem. Por isso que, mais uma vez, eu repito, entendendo os princípios de lógica, você estará apto a entender qualquer linguagem de programação. Um dos grandes conceitos, ou dos grandes importantes conceitos na programação, é o conceito de constante, variáveis e tipo de dados. Esses, com certeza, são as primeiras coisas que nós devemos ter em mente e devemos dominar esses conceitos. Variáveis e constantes são os elementos básicos que um programa manipula. Todo programa, toda linguagem de programação, ele trabalha com o conceito de variável. Variável é aquilo que vai ser manipulado pelo sistema. Aquilo que são os dados que você vai receber e, de alguma forma, você vai reservar isso para ser utilizado depois. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário. Se é uma variável, ela tem a tendência de variar de acordo com a necessidade. Uma variável em um determinado momento tem um valor e em outro determinado momento tem outro valor. O computador, quando você declara uma variável, o computador reserva um espaço de memória para aquela variável. E aquela variável ela tem que ser de um determinado tipo. Um programa deve conter declarações que especificam de que tipo são as variáveis que ela utilizará e, às vezes, um valor inicial. Você pode, às vezes, declarar uma variável e já iniciar essa variável com algum valor. Os tipos de dados eles podem ser três tipos principalmente. Ele pode ser os tipos de dados numéricos, os tipos caracteres e os tipos booleanos. As expressões combinam variáveis e constantes para calcular novos valores. O que vem a ser uma constante? Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numeral, lógica e literal. Vamos supor que você precise utilizar o nome da empresa para efetuar vários cálculos dentro do seu algoritmo. Você vai utilizar você vai usar várias vezes o nome da empresa. Ao invés de você estar escrevendo o nome da empresa em vários lugares, você poderia simplesmente criar uma constante e inicializar aquela constante com aquele valor, nome da empresa, e aí durante todo o seu algoritmo você só ia referenciar-se àquela constante. Um outro exemplo, digamos que você, no seu programa, você trabalhe com circunferências, trabalhe com valores que vão utilizar o valor π. Então, ao invés de você estar usando o valor π em todos os seus cálculos, você simplesmente cria uma constante, inicializa ela com o valor π, e aí você utiliza aquela constante durante todo o seu programa. Então, a constante, ela na verdade também é um espaço reservado de memória, só que diferente da variável, a constante ela não se modifica ao longo do tempo. Você pode se reportar a ela quantas vezes você quiser. E ela também tem que ser classificada como sendo do tipo numérica, lógica e literal. Variáveis. Sabe-se da matemática que uma variável é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Nos algoritmos destinados a resolver um problema no computador, a cada variável corresponde a uma posição de memória, cujo conteúdo pode variar ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora a variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Toda variável é identificada por um nome ou um identificador. A primeira coisa que quando você vai criar uma variável é você criar um nome para ela. Ela precisa ter um nome, é como se você fizesse uma espécie de apelido em que você vai colocar dentro, vai referenciar-se a um endereço de memória específico, e aí quando você precisar daquela informação guardada dentro daquele endereço de memória, você chama o valor daquela variável. Assim, por exemplo, no algoritmo para calcular a área de um triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, os identificadores A, B e C podem representar as posições de memória que armazenam o valor da hipotenusa e dos dois catetos. É importante que nunca usemos uma palavra reservada, isto é, que faça parte da linguagem algoritmo como sendo identificador, pois poderá causar ambiguidade no entendimento do algoritmo. Inclusive, isso faz parte das regras para a declaração de uma variável.
Então, quando você vai se referenciar a uma variável, você tem que, primeiramente, determinar qual tipo ela vai conter, e você tem que saber que toda variável precisa ter um nome ou um identificador, e que essa variável também ela é um espaço reservado na memória e que ela vai conter valores. E esses valores vão variando de acordo com o uso. Num dado instante, uma variável pode valer 5, num outro momento pode variar 10, e assim sucessivamente. Mas uma variável só pode armazenar um valor a cada instante.